Eu sei que os irmãos estão aqui, eu sei que as pessoas que nos ouvem e assistem pela internet ou pela rádio vão ouvir, mas há muitas coisas que não significa que vão passar ao lado, mas dada a importância de tantos assuntos, alguns não vamos focar tanta atenção. E este é um assunto em que provavelmente não focamos muita atenção. Em 14:18 de João, Jesus diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Sabem que Jesus está a falar com gente adulta, certo? Jesus não chamou uma criança e a pôs ali e ele disse: olha, eu não te vou deixar órfão. Jesus estava a falar com os seus discípulos, com os quais tinha vivido durante algum tempo. E agora está a ser frontal. Quando lava os pés aos discípulos, ele dá-lhes mandamento novo, dizendo: agora é a vossa responsabilidade fazerem o mesmo que eu vos fiz. Eu peço-lhes que cumpram este mandamento, que amem os outros, como eu vos amei. Se vocês viram e chamam-me Senhor e Mestre, e se eu vos lavei os pés, vocês façam o mesmo também aos outros. Porque eu vou me ausentar. E quando Jesus começa a falar sobre o facto de se ir embora, isto começa a causar no coração dos discípulos alguma consternação, algum temor. E quando chega ao ponto de dizer: não vos deixarei órfãos, muitos de nós, muitos dos que aqui estamos, não fazemos a mínima noção do que isso é. Conhecemos a palavra, órfãos faz parte da língua portuguesa, mas não fazemos a ideia das emoções, dos sentimentos que tudo isso acarreta. Sabe que quando eu nasci, havia pelo menos duas coisas a que eu tinha direito: a pai e a mãe. Qualquer um de nós tinha direito a pai e a mãe, porque nós não pedimos a ninguém para nascer. Foi decisão deles. Mas quando eu nasci, não fazia ideia de que só tinha mãe. Já nasci órfão de pai. Já me faltava alguma coisa na vida. Aqueles que foram, ou que tiveram, ou que passaram por esta experiência de orfandade na sua infância, sabem o que eu estou a dizer. Mas aqueles que têm pai e mãe, e que ao longo dos anos com eles partilharam das suas lutas, das suas dificuldades, porque eles são uma companhia que nos ajuda, creio eu, mas não os ter à nascença significa que vai causar um impacto, de certa forma, negativo na vida destas crianças. E quando devia ter 7 anos, recebi uma carta a dizer que a minha mãe tinha falecido. E eu fiquei todo contente. Porque não conhecia o significado da palavra falecimento. Mas quando eu sorri e fiquei contente, pensei: bem, provavelmente a minha mãe vai estar muito mais perto de mim. Foi quando me disseram: não, isto significa que a tua mãe morreu. E eu, com 7 anos, dei-me numa situação de completa orfandade. Não tive pai, a minha mãe partiu e quem ficou para cuidar de mim não era a mesma coisa, não tinha a mesma afeição, nem o mesmo carinho, nem a mesma atenção para me dar. Tive que lutar. Quando nós lemos o dicionário define palavras, não define emoções, não define sentimentos.
não define situações, não define o desagradável, não define a situação em que estamos sujeitos como a vulnerabilidade. Muitas vezes, quando nós abrimos a televisão para ouvir as notícias, não passa muito tempo sem que ouçamos que muitas crianças ou são violadas ou são maltratadas, tudo porque lhes falta a paternidade e a maternidade. Ser órfão é das coisas mais difíceis de passar. Porque são anos, quando nós já somos crescidos e os nossos pais vão, porque eu assisti com a minha esposa à perda da sua mãe e do seu pai, e eu sei o quão doloroso é. Mas aqueles que não os perderam na infância não fazem a mais pequena ideia do que é. Quando eu chego aqui e ouço as palavras de Jesus, não te deixarei órfão, isto mexe com as minhas emoções. Por muito que eu não queira, mexe, porque eu sei o que isso é. E Jesus está a falar com homens adultos, com homens experientes, e ele diz, eu vou me ausentar. Até aqui eu tenho vivido convosco, tenho partilhado refeições convosco, tenho-vos dado tudo o que recebi de meu Pai, eu dei-vos a conhecer. Já vos não chamo servos, mas amigos, porque quando nós vivemos com alguém, criamos laços de amizade. E se a pessoa nos diz, olha, eu vou-me embora, nós sentimos de alguma maneira um impacto. Há qualquer coisa que mexe cá dentro. O que é que eu vou fazer? Vai-me fazer falta a presença desta pessoa. Porque há pessoas que são uma bênção e uma influência na nossa vida. Há outras que nem tanto. Nem damos pela sua falta. Agora Jesus fala com os discípulos e diz, eu vou me ausentar. E para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Por isso não me admira que Pedro tenha dito, Senhor, tu vais, mas eu vou contigo. Porque eu não estou disposto a ficar aqui sem ti. Porque às vezes nós pensamos só no facto de Pedro ter negado Jesus. E criticamos e amesquinhamos e pomos debaixo dos pés e depois até pensamos que somos melhores do que ele. Pedro está numa situação em que vai perder um amigo íntimo, porque ele diz, eu vou-me embora. Então, e o que é feito de mim? Então, e o tempo que eu tenho gasto contigo, Senhor? E aquilo que eu aprendi? Agora tu ausentas-te e o que é que vai ser da minha vida? E ainda me deste uma responsabilidade tão grande. Isso não pode acontecer contigo. Eu estou disposto a ir contigo, Senhor. Porque ficar aqui sem ti, eu não quero nem um dia. Pedro, tu não digas isso, porque tu vais-me negar. E os outros fizeram o mesmo. E depois no capítulo 14, Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, eu só vou para vos preparar lugar, mas depois eu venho. Senhor, mas como é que nós sabemos para onde é que tu vais? Como é que nós podemos saber o caminho? Perguntou Filipe. Sou eu. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Filipe está na dor do seu coração e diz, Senhor, mostra-nos o Pai o que nos basta. Porque provavelmente eles não queriam era ouvir mais nada sobre aquilo. Por favor, não digas que te vás embora. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como é que tu me dizes a mim que eu te mostro o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Não crês pelas obras que eu faço?
E depois Jesus, neste capítulo 14, no capítulo 15 e no capítulo 16, ele diz, eu vou rogar ao Pai. Não vai pedir, não vai exigir, vai rogar ao Pai que envie outro Consolador. Está aqui alguém? Que envie outro Consolador. Porquê? Porque eu não quero que vocês fiquem órfãos, estejam vulneráveis, estejam desprotegidos, estejam sem amparo, estejam sem cuidado, estejam sob a responsabilidade de alguém que vai cuidar de vocês. Como eu cuidei. E Jesus não só diz no capítulo 14, mas volta a repetir no capítulo 15, volta a repetir no capítulo 16, mas aquilo que Jesus diz não está a causar o impacto que devia causar. Nós queremos é a ti, porque o outro nós nem conhecemos. Mas ele disse, mas aquele que vier, ele vai estar convosco, vai viver em vós, ele vos vai ensinar tudo, ele vai falar do que diz respeito a mim, ele vos guiará em toda a verdade, ele habitará convosco, ele vai fazer coisas grandes na vossa vida. Porque aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço e as fará maiores. Mas os discípulos queriam era ele. É uma dor profunda não ter pai nem mãe. É uma perca grande. É um abandono. E aqueles que os têm e que compram a amizade e a simpatia dos filhos com bens e com coisas que não é o carinho e não é o coração que os ganha. Jesus não queria que isso acontecesse. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. Mas não é no sentido em que nós sabemos que há uma promessa da palavra em que diz que nos últimos dias Jesus vai voltar. Tem que ser logo após. Eu vou, mas eu venho. Mas como é que tu vais e vens? Se tu vais te ausentar. Se tu vais para longe e nós vamos ficar desprotegidos, vamos ficar aqui sem saber o que havemos de fazer. Estamos abandonados. Porque é que a minha mãe não falou comigo e disse-me, filho, um dia eu vou morrer e tu vais ficar sozinho? Quando conheci a minha esposa, e namorámos, e começámos a namorar, tivemos uma conversa e eu abri o meu coração e disse-lhe, se tivermos filhos eu não quero um, eu quero pelo menos 2. Porque se tivermos que partir os 2, eu não quero que um fique sozinho. Pelo menos vão estar 2 para se ajudarem e se apoiarem um ao outro. Porque eu sabia o doloroso que era estar só. E durante anos, mesmo quando entreguei a minha vida a Jesus, queria tanto pensar e pensava, mas não via concretizado o meu desejo nem o meu pensamento. Hoje vou comer uma refeição à casa dos meus pais. Não tinha. Muitos tinham. Pronto, olha, eu vou para casa. Deus te abençoe até amanhã. Eu não sabia onde ia ficar. Mas eles sabiam. Podiam sair de manhã para fazer o que quisessem, mas eu não sabia o que ia acontecer amanhã, nem sabia sequer onde ia dormir. E não vou dizer lugares onde tive que passar a noite.
Mas queria ter. Queria ter, achava que era um direito que me assistia. Queria ter. Ambicionei, chorei, sofri. Foi chão que já deu uvas, mas emociona-me pensar nas dificuldades que passei porque não tinha. E agora olho para um Jesus que me ama. Mas com amor profundo, nobre, sem interesse. Dizendo, eu não quero que tu fiques órfão. Porque na vida cristã há muitos que vivem como órfãos. Por isso é que ele disse, eu vou enviar outro Consolador para que fique convosco para sempre. E o Pentecostes, a experiência da relação com o Espírito Santo, não pode estar confinada a um culto especial. Vamos fazer um culto de avivamento para buscar o Espírito Santo. Não! Nós queremos um companheiro. Alguém que esteja ao nosso lado em que nós desabafamos das dificuldades que temos, das lutas que passamos. Ou pensa que já acabou porque aceitou Jesus, já não tem mais dificuldades e não tem mais lutas. Já não bebe, já não se droga, já não vê prostituição, já não vê lixo, já está limpinho de tudo. Lutamos com dificuldades. E a quem é que nós vamos falar? A quem é que nós vamos dizer? Aos outros? Eu tenho medo que as outras pessoas saibam da minha vida, porque senão amanhã está num jornal de parede. Estão aqui? Às vezes temos dificuldade em encontrar alguém que nos entenda, mas entenda mesmo, para dizer, não te preocupes, porque eu estou passando não numa luta igual, mas numa parecida com a tua. Vamos nos ajudar, vamos orar, porque nós temos um Consolador que Jesus deixou para estar conosco e nos ajudar. Não temos que ficar naquela situação de que não tenho quem me ajude, não tenho quem me socorra. A nossa experiência com Jesus não é platónica. Ele está lá e eu estou aqui. Não, Ele está aqui pelo seu Espírito. Para eu ter amizade com Ele, para Ele ser meu amigo, para Ele compreender as minhas lutas, as minhas dificuldades. Por isso é que quando nós chegamos a 2 Timóteo, Timóteo era um jovem obreiro, mas era um jovem, fraco, débil. E por aquilo que lemos nas suas cartas, nós notamos que ele tinha alguma dificuldade em relação a isso. Mas Paulo diz-lhe, sabes que Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor, de moderação. Porque às vezes nós pensamos, claro, nós vamos agora fazer um culto para buscar o Espírito Santo. Não, quando nós aceitamos Jesus genuinamente, quando nos encontramos com Deus e nos entregamos nas suas mãos, nós recebemos o Espírito Santo em nós. Mas o facto é que, pelo nosso viver descontraído e descomprometido, nós entristecemos aquele que veio para estar connosco. E pensamos que vivemos sozinhos. E esquecemos de que Ele está cá e sabe aquilo que nós fazemos. E o que vemos. E o que pensamos. Não é negativo. Não veja isto como uma coisa negativa. Veja isto como uma bênção, porque não tem necessidade de o enganar. Está em dificuldade, diga, Senhor, eu não estou a conseguir. Senhor, estou a ser pressionado para fazer aquilo que não quero e não sou capaz. Se tu não me socorres, eu vou cair. E eu não acredito que Ele não lance mão. Se Jesus fez isso com Pedro quando ele se estava a afogar, como é que não vai fazer contigo?
É no seu tempo, é na sua hora. Mas Ele está lá. Como Ele faz, eu não sei. Quando eu já tinha idade adulta, já estava a estudar, conheci um irmão que me disse, olha, como tu não tens casa onde ir, porque eu estudava e passava os fins de semana no instituto, eu não me esqueço, há coisas que não dá para esquecer nunca. Eu quis-me casar porque eu sentia-me só, não estava minimamente preparado para o casamento, não sabia o que era o casamento. Só não queria estar só. Eu não queria estar só. E vivia problemas profundos de solidão numa sociedade cheia de gente. Alguns dos que estão aqui estão na mesma situação, infelizmente. E Deus conhece. E é contigo e comigo que Deus nesta manhã está a falar. Temos problemas profundos de solidão. Temos companheiros de quarto, temos família, mas estamos levando uma carga sozinhos que não há necessidade de. Não tens necessidade de fazer isto, porque Deus não nos deu um espírito de temor, nem de escravidão. E eu estava no instituto e este colega convidou-me, tu vens passar o fim de semana à minha casa. Mas era a casa dele, não era a minha casa. Eram os pais dele, não eram os meus pais. Eram pais dele e eram meus irmãos na fé. Só. Um dia eu deixei de ir, porque me sentia a mais. Mas houve um casal que perguntou, onde é que está o Faria? Nunca mais veio. Não, ele... Porque alguns de nós somos assim, não criamos laços. Porque nunca os tivemos. Não tínhamos onde criar, porque se podiam quebrar e já sofremos tanto, não queremos sofrer mais. Alguns, se calhar, nem se dão a Jesus com medo de que nunca. Ele é o único que está sempre até ao fim. Nunca te deixa, nunca te desampara. E promete-te que estará contigo todos os dias, até à consumação dos séculos. E um dia este casal disse, diz ao Faria para vir que ele fica na nossa casa. Porque na tua já tens a tua irmã, é uma grande responsabilidade. Diz que ele venha. E eu fui. E gostei deste casal. Passado algum tempo, sentei-me com eles à mesa e disse, eu tenho uma coisa importante para vos dizer. E sentou-se a filha, sentou-se o pai, sentou-se a mãe e sentei-me eu. E eu olhei-os nos olhos e disse, eu gosto tanto de vocês. Vocês fizeram aquilo que eu nunca tive. Será que eu posso vos tratar como meus pais? Será que eu posso tratá-lo como meu pai? Será que eu posso tratá-lo como minha mãe? Será que eu posso tratar-te como minha irmã? E em lágrimas abraçar-nos e ficámos uma família. E eu tenho pais do coração que eu amo. Que são os pais que a minha esposa conhece. Porque não lhe pude apresentar outros. E pela misericórdia de Deus já podiam ter partido, mas Deus curou um cancro da próstata do meu pai. A minha mãe há pouco tempo teve um problema, um cancro no pâncreas. E a vida ia acabar. Deus, na sua misericórdia, poupou. Ainda tenho a minha mãe comigo. Eu já vi Deus fazer milagres neste lugar, com pais que estavam para partir. E estão aqui pela misericórdia de Deus. Quero
Pedro, quer o Tony. Nós vimos as mãos dos filhos, eles eram pequeninos, se calhar nem se lembram, agarrados aos pais, às mãos do Tony, e a vermos o Tony definhar-se, trabalhávamos juntos e custava-nos tanto ver isto. E de um momento para outro vemos aí um homem que dá cabo da nossa cabeça. E outros também. Mas Jesus diz-me a mim, Jesus é mais importante que os meus pais. É mais importante que a minha esposa. É mais importante do que os 2 filhos que nós tivemos e que estão a servir a Deus. Já tenho alguma coisa, mas o fundamental é que eu não me esqueça destas palavras de Jesus: não te deixarei órfão. Jesus não quer que tu vivas a vida cristã desamparado, sozinho, sem apoio, vulnerável a tudo quanto é pressão da vida, dificuldade, luta, porque tu sabes as tuas fraquezas, Jesus sabe as tuas fraquezas e põe à tua disposição um outro Consolador para que não te deixe. Amém. Na sexta-feira nós estivemos aqui com os jovens e com os adolescentes. E no fim houve uma jovem que veio ter comigo e disse: pastor, irmão Faria, não chore. Foram pôr as roupas de um homem adulto que estavam a apedrejar, chamado Estevão, aos pés de um jovem que consentia na morte dele. E tornou-se num herói chamado Paulo. Mas não foi pela sua força. Não foi pela sua capacidade, nem pelo seu aprendizado. Foi porque Deus sabe que nós somos ousados quando estamos cheios do Espírito Santo. Quando temos este companheiro que está ao nosso lado e nos dirige a ir onde nós não queremos, mas onde Ele quer, e nós dispomos-nos a aceitar e a obedecer aquilo que Ele quer que nós façamos. Pedro disse: não conheço tal homem. Se eu estou a mentir, depois vemos-lo no dia de Pentecostes pregando um sermão de quase 3.000 pessoas se entregam a Jesus. Quando o prendem numa cadeia, Pedro está dormindo entre os soldados que estão amarrados a ele. Fora de portas estão mais soldados, ao longo dos corredores estão outros soldados, mas Pedro está dormindo. Mas anteriormente tinham morto Tiago, irmão de João. Herodes matou-o à espada e depois pôs Pedro na prisão. Pedro está tranquilo. Podia estar em angústia, em sofrimento, em aperto, em aflição. Agora estou sozinho, o que é que vai ser da minha vida? A igreja está fora da prisão, não está aqui. Eu faço parte de um corpo, mas esse corpo está longe. Mas Jesus nunca está longe. O anjo do Senhor tocou-lhe na ilharga e disse: Pedro, levanta-te. Caíram as cadeias, ele olhou para o lado. Epá, este sonho, meus, é uma maravilha. Eu vou-vos contar este sonho porque isto é fora de série. Eu vi ficar de pé e os soldados ao meu lado a ressonarem. Bem, cada um deles ressonava mais que o outro. Mas eu levantei-me e não tinha cadeias nenhuma. Estava solto deles. Mas agora estava aquela porta da cela fechada. Quando eu dou o primeiro passo, a cela abre-se. Os soldados que estavam lá estavam a falar um para o outro. Eu passei pelo meio deles, eles nem deram conta de mim. Eu até fiz assim: vou-me embora. Estou de licença, não vou com condicional, eu vou-me embora mesmo. Despertem, porque eu vou sair daqui. E fui andando pelos corredores até que o portão principal da prisão se abriu, não para entrarem as visitas,
para sair Pedro. E quando Pedro se encontrou na rua, é que disse, não, eu não estou mesmo a sonhar. Espera, eu estou mesmo livre. E então foi à casa onde a igreja estava a orar. Bateu à porta e uma menina que estava na brincadeira por causa do culto de oração que estavam a fazer, porque os miúdos não se empatam muito com isso. Isso é coisa dos adultos fazerem orações compridas e com tanta preocupação. A criança foi lá e disse, eu gosto de Pedro. Jesus, Pedro é meu amigo. Um dia ele passou assim a mão na minha cabeça e disse, como é que tu te chamas? Rod, tu és muito bonita. Sabes, Jesus gosta de ti e tem um plano para ti. E ela disse, Senhor, liberta o meu amigo Pedro. E depois veio brincar. Quando ouviu bater à porta, perguntou, quem é? É Pedro. Ela, tão contente, veio contar aos outros. Shhh! Tu não podes interromper o culto. Nós estamos louvando ao Senhor. Estamos orando para que Deus liberte Pedro. Mas Pedro está à porta. Shhh! Tu não digas isso. Ouviram bater, vieram. Quando viram era Pedro, mas alguns pensaram que era o anjo de Pedro. Então significa que há um anjo do Senhor que se acampa ao nosso redor. Estão a ver o meu? Obrigado, companheiro. Mas eu tenho o Espírito Santo que está comigo. E contigo. E Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor, de moderação. Romanos 8:15. E eu tenho que acabar. É daquelas coisas em que tem que ser. E não vai haver próxima. Aquilo que apanharam é aquele que fica. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai, ou Paizinho. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isto é Pentecostes. Não é uma experiência esporádica em que nós estamos num culto, vem, sentimos a sua presença, falamos outras línguas, é uma bênção. Isso é só a evidência de que Ele está lá. Agora é preciso viver diariamente com isso. E quem é que te ajuda nas tuas lutas, nas tuas dificuldades, nos teus dilemas, nas tuas preocupações? Tem que ser Ele. Porque senão és um órfão. E que eu saiba, podemos começar a chamar também. Eu sei que a igreja é um hospital, porque são os doentes que precisam de médico. E aqui está o médico, isto é um hospital. Mas também pode ser um orfanato. Mas tens que ficar sempre aqui, à espera de que aqui as coisas se resolvam. E quando tiveres que sair, tens medo porque não tens. Não. Jesus, quando nós sairmos daqui, quando o último de nós sair daqui, Ele vai também. Ele vai contigo. A não ser que não queiras. Estás a viver em orfandade? Ou estás a viver com o outro Consolador? Estás a viver a vida com o outro Consolador? Ou a tua experiência com Jesus é uma experiência platónica em que Jesus está lá, tu estás aqui, tu fazes o que queres e de vez em quando dizes-lhe a Ele, Senhor, preciso de ajuda e Ele vem, socorre, Ele é o criado de serviço. Não, não. Ou tudo ou nada. Ou Jesus é Senhor de tudo ou então não é Senhor de nada.